Olá, bom dia. Eu sou Rafaela Dornas e será um prazer estar aqui com vocês nesse dia tão especial para o GAN-DF. Esse é o nosso primeiro Summit e, desde um princípio, desejamos realizar algo grandioso à altura do que nosso mercado merece. E parece que conseguimos, né? Desde o princípio, nos preocupamos também com o evento seguro. Por isso, todos os nossos palestrantes estão online. Em estúdio, estão todos com máscara e a mais de 2 metros de distância, quando interagindo sem máscara. Outra preocupação importante foi manter nosso evento dinâmico, para que vocês possam aproveitar ao máximo cada um dos palestrantes e tudo que eles vieram compartilhar com a gente. Serão até 30 minutos de exposição para cada e os contatos serão deixados ao final de cada apresentação. Teremos um dia intenso pela frente, viu? Muito conteúdo relevante, muita gente boa para ouvir, muita inspiração. E é claro que nada disso seria possível sem a participação dos nossos patrocinadores: Globo, Mídia Plus, Trilha, Table e OOTB, a quem agradecemos por apostar no GAN-DF e tornar possível estarmos aqui hoje. Um agradecimento especial para a Tabula e Metrópolis pelo patrocínio para a realização do Summit e a todos os nossos apoiadores, nosso muito obrigada. E agora gostaria de passar a palavra para Riane Bertoldo, presidente do GAN-DF, que vai contar para a gente sobre o tema do Summit de 2021, o primeiro de muitos. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos. E que dia importante, nossa! Eu tenho a honra de presidir o Grupo de Atendimento e Negócios de Brasília, que nasceu há pouco mais de um ano com um propósito muito claro: valorizar a área de atendimento de agências, veículos, clientes e fornecedores. Isso porque o profissional de atendimento é um importante trunfo para a geração de ideias e, consequentemente, de negócios. O compromisso do GAN é, portanto, com a capacitação desses profissionais e com o fortalecimento do nosso mercado como um todo. Somos uma diretoria formada por 14 publicitários, todos oriundos da área de atendimento e negócios, todos voluntários, que aceitaram o desafio de movimentar o mercado, de trazer inovação, de promover discussões e trocas saudáveis. Vamos conhecer um pouco mais dessa história? O nosso evento hoje é a materialização de tudo isso, do compromisso da diretoria e do propósito do Grupo de Atendimento e Negócios de Brasília. O desejo de fazer um summit aconteceu logo no início, nas nossas primeiras conversas. E com as constantes mudanças e desafios do mercado, esse desejo passou a ser uma necessidade. E aqui estamos nós, com muito orgulho, satisfação e com o empenho da nossa diretoria. A escolha do tema Inspiração para os Novos Tempos marca a intenção do nosso summit. Queremos, no dia de hoje, promover reflexões e provocações para nos inspirar com otimismo, criatividade, inovação e liderança. Inspiração para os novos formatos de negócios, para as transformações digitais, para gestões mais humanizadas. Inspiração para mulheres empreendedoras, para inclusão e diversidade. Não é necessariamente um dado, do ponto de vista de mercado, ruim, porque esse país desigual, de renda concentrada, é um mercado de quase 2 trilhões de reais por ano. Então, é um dos maiores mercados consumidores do mundo. Todos os grandes grupos de consumo de massa estão presentes no Brasil ou têm uma estratégia pronta para desembarcar aqui assim que a pandemia permitir. Então, é um país que tem demandas muito grandes de consumo, é um país que tem uma cultura de consumo e é um país que amplia o consumo sempre que há alguma melhora da economia. O Brasil responde rapidamente às melhoras dos ciclos econômicos com relação ao consumo. Então, aqui é um dado, é o nosso chocolate meio amargo da realidade do mercado. Do ponto de vista social, temos um desafio profundo de distribuição de renda e temos, ao mesmo tempo, um mercado gigantesco de consumo que atrai todos os grupos de consumo de massa do mundo. Nós, que somos comunicadores, eu, no meu caso, um comunicador de massa, olho com extrema atenção para essas dinâmicas desse mercado enorme, com a consciência de que ele é um mercado desigual, como a gente está dizendo. O segundo dado, que complementa um pouco o anterior, é um dado estruturante e verdadeiro no mundo inteiro, em diferentes estágios de maturidade. A observação que a gente extrai, olhando a economia,
é essa realidade de fim do emprego e a busca pela renda. O fim do emprego formal, o trabalhador com horário para entrar, horário para sair, plano de saúde, vínculo a uma corporação, essa realidade está desaparecendo diante dos nossos olhos, na nossa geração. E nós vivemos hoje uma realidade em que renda é uma coisa completamente diferente de emprego. A gente não deve ter dúvida, o que segura as pontas no Brasil hoje é vender bolo de pote, ser motorista de aplicativo, entregador de iFood, vender marmita na mala do carro ou ser vendedor da Avon e da Natura. Isso é que segura as pontas nas classes mais pobres brasileiras. É uma geração de renda baseada em ações micro de empreendedorismo, mas que tem um enorme significado para nós que buscamos conhecer a sociedade para depois refleti-la nas nossas histórias. Porque eu estou falando de estar atento para a dramaturgia que a gente produz. Se a nossa realidade é essa, o nosso chefe de família, a nossa chefe de família, a família brasileira retratada na dramaturgia, precisa refletir esses valores. Então, cada vez mais, vocês estão vendo na dramaturgia da Globo, pessoas que vivem esta dinâmica. A dinâmica de busca pela renda, de defender hoje a renda de amanhã, de ter uma incerteza sobre o futuro permanente. Essa é a realidade que o nosso país vive. Por isso é que tem sido tão difícil lidar com a questão do confinamento e restrição de mobilidade num país em que as pessoas precisam ir para a rua hoje para gerar renda para amanhã e depois. Então, essa é uma realidade muito importante e que precisa estar presente nas nossas reflexões, tem um impacto grande na nossa curadoria de conteúdo. Esse outro dado é um dado que tem enorme impacto na vida do Brasil em todas as dimensões. O Brasil está se tornando um país de famílias multigeracionais. Hoje, de cada 3 casas brasileiras, em uma já vi 3 gerações ou mais. Então a gente não está falando aqui de pais e filhos. A gente está falando do pai, do filho, o avô e aí mais um tio, mais alguém de uma idade diferente. Esse é um fenômeno social que tem origem na questão econômica e que também tem um impacto grande nas relações familiares no nível do afeto. Essa é uma estratégia de sobrevivência que o brasileiro foi criando para enfrentar as resistências, baseado numa inteligência econômica enorme dos brasileiros, que entenderam que quando você agrega diferentes gerações de uma família numa casa, você multiplica a renda, que é incerta, e você divide a despesa. Nessa família multigeracional brasileira, as relações de afeto, de convivência mudaram muito. Então, nós nunca tivemos, por exemplo, uma relação tão direta, permanente, profunda de avós com netos. Hoje, os avós estão muito presentes na educação dos netos, porque eles vivem na mesma casa, e a presença do avô é muito importante, porque no Brasil só os idosos têm renda garantida por conta da aposentadoria. É uma renda pequena, mas é uma renda garantida. Então, esse avô com renda garantida, ele faz parte desse condomínio familiar e ele é muito presente na educação dos filhos, dos netos, desculpe, porque os pais estão no corre. Os pais estão naquela roda do slide anterior, buscando uma renda que é incerta. A mãe fazendo faxina, vendendo marmita, fazendo algum tipo de venda, sendo camelô. O pai motorista de aplicativo, motoqueiro de aplicativo. E o avô é que está presente com os netos. Numa relação muito rica. A gente observa, por exemplo, que hoje os avós, muito mais próximos e íntimos dos netos, se tornaram uma espécie de coach de experiência, de coach de vida dos seus netos, e os netos se tornaram os curadores digitais dos avós. É o neto que ensina o avô a mexer no telefone, a montar um grupinho no WhatsApp e a fazer um perfilzinho no Instagram. Então, essa casa multigeracional, ela é um condomínio econômico, é um condomínio familiar e um condomínio afetivo, com papéis complementares, onde todos colaboram. Essa casa multigeracional, ela também é uma enorme oportunidade para nós que somos comunicadores. No caso aqui da TV Globo, para mim, esse insight é decisivo na busca da minha curadoria, porque nós, comunicadores de massa, um programador de TV aberta, minha vocação é programar conteúdos multigeracionais. Nós programamos para o conjunto da família. Quem faz televisão aberta não tem a opção da segmentação. Então, nós somos generalistas no conteúdo e o nosso conteúdo precisa ser e é adequado para essa casa multigeracional, que é cada vez mais complexa e mais rica nos seus olhares. Então, esse é um dado interessantíssimo que traz uma mudança profunda, né? Implicações profundas na sociedade brasileira hoje.
Esse próximo insight também é muito importante e estruturante. Ele parte da observação de um dado de religião, mas eu não trago aqui como um dado de impacto ou insight de aspecto religioso. Isso tem um impacto social profundo. Nós todos aqui crescemos ouvindo na escola que o Brasil era o maior país católico do mundo. Esta realidade acaba em 18 meses. Dentro de 18 meses, os católicos se tornam minoria. E nós não poderemos mais dizer que nós somos o maior país católico do mundo, porque a maioria não será mais católica. Nós temos a gente tem vivido, assim como toda a América Latina, nos últimos anos, um enorme crescimento das denominações evangélicas, das religiões evangélicas, e esse crescimento é muito sustentável e atinge já mais de 1/3 da população. Então, nós temos hoje, no país, uma construção de realidade multirreligiosa, com a Igreja Católica, que já foi absolutamente dominante, convivendo com uma série de denominações evangélicas e também com as religiões de matriz africana num dado menor, mas o Brasil caminha para essa realidade de uma diversidade de religiões. No entanto, todo o default brasileiro de organização social não é calibrado para uma coexistência de múltiplas religiões. O default brasileiro social é católico. O dia do padroeiro é feriado. O dia da santa é feriado. Padre e bispo católicos participam de inauguração de obra. Então, a gente tem manifestações desse default católico o tempo todo na sociedade brasileira. No entanto, nada disso que eu falei agora, a santa, o santo, a padroeira, nada disso dialoga, por exemplo, com esse segmento evangélico que avança enormemente e em breve se tornará, em algum momento do futuro próximo, se tornará majoritário. Então, eu não estou aqui trazendo nenhum tipo de comentário com relação à prática ou expressão religiosa. Eu estou aqui trazendo um insight de caráter social, mostrando que há um desafio enorme para quem trabalha com representação social, por exemplo, no caso da televisão. A televisão, durante muito tempo, espelhou esse default católico. Nós precisamos e estamos debruçados sobre o desafio de aprender a como representar também uma sociedade que é diversa, que é mais diversa do ponto de vista religioso e que tem um segmento, que é o segmento evangélico, alcançando uma enorme representação na sociedade. Esse é um desafio muito grande para todos nós que somos contadores de história. Como a gente está falando aqui de um evento no DF, eu trouxe um recorte desse dado do Distrito Federal, que é hoje, eu diria que é a região metropolitana com o maior percentual de evangélicos no Brasil. Se no Brasil a gente tem hoje 52% de evangélicos declarados, no DF são 38%. Então, no DF, essa realidade já aconteceu. Os católicos já são minoria, já não são mais de 50%. E os evangélicos já chegaram a 33%. E há alguns anos vai haver uma inversão. Os evangélicos terão um número maior do que os católicos. Daqui a pouco eu vou trazer um outro dado do DF também, só para localizar, já que estamos falando aí do Distrito Federal. O próximo insight explica muito e reflete muito da sociedade brasileira hoje, na base da pirâmide, no meio da pirâmide. O alicerce social brasileiro é uma mãe pobre, negra e sem marido. De cada 3 casas brasileiras, uma é chefiada por uma mãe pobre, negra e sem marido. É a Lourdes, de Amor de Mãe, a nossa novela das 9. É muito importante a gente compreender o alcance social deste dado, porque ele tem implicações muito grandes na brasilidade atual e nas relações sociais atuais. Esta mãe pobre negra, ela é a matriarca daquela casa multigeracional de que eu falei há pouco. Ela é o centro de gravidade econômica, de organização e afetiva daquela casa. Esta mãe pobre negra, que não tem um marido, ela é absolutamente admirada pelos seus filhos e netos, pais e mães, ex-sogros e ex-sogras, e ela é colocada numa posição de admiração absolutamente específica do Brasil. Há 3 ou 4 anos, um grupo que preparava um projeto para o Comic Con, que vocês conhecem bem, o de San Diego, que é o original, e todo ano faz uma pesquisa internacional sobre quem é o seu super-herói favorito, e eu participei desse ano desse trabalho. Foi encomendada essa pesquisa para basear um trabalho que seria feito lá,
para que as pessoas dissessem nos seus países quem é o seu super-herói favorito, e aí tentar estabelecer um ranking sobre Marvel e DC Comics, Capitão América, Homem-Aranha e etc. E o Brasil foi o único país do mundo que, em primeiro lugar, colocou minha mãe. Não apareceu nenhum super-herói da Marvel, nem da DC Comics, eles vieram em outras posições, e minha mãe apareceu como meu super-herói favorito. Então, esta mulher de que estamos falando aqui, ela é vista como uma heroína por sua família. E ela, de fato, ela é uma heroína, porque essa mulher trabalha na casa de outras famílias durante a semana, ajuda a criar os filhos de uma outra família durante a semana, cuida das suas casas à noite quando volta para casa, ou só nos finais de semana quando dorme no emprego, se mantém referência da sua família, mesmo estando fora de casa durante a semana, cuida da sua casa, e ela é a referência aspiracional, ela é a referência ética, moral e de vida para sua família. Essa personagem é muito importante. Se a gente quiser falar com o Brasil hoje, nós temos que falar com esta mulher, porque ela é a protagonista social do Brasil. Embora o poder público não olhe para ela. Não há programas, ela não é reconhecida, não há políticas públicas voltadas para essa mulher. Ela é a protagonista do Brasil e é a protagonista das nossas histórias, na medida em que vocês forem olhando a nossa programação. Na nossa representação da realidade, essa mulher sempre foi a protagonista. Sempre essa mulher batalhadora, importante, protagonista, foi o centro das nossas histórias nas telenovelas, por exemplo. A calibragem que a gente tem que fazer do ponto de vista de representação agora é deixar claro que essa mulher é uma mulher negra, quase sempre, e que foi abandonada pelo marido. Na medida em que a figura paterna está desaparecendo nas bases da pirâmide. Nas classes D e E, praticamente não há figura do pai. Os pais não vivem com suas famílias. A figura do marido é cada vez mais virtual. E essa mãe assumiu esse protagonismo completo diante da ausência do marido e do pai. Quando a gente observa a questão das mães solteiras no Brasil, a gente vê que 65% das mães solteiras são negras. E eu trouxe esse dado aqui para dizer o seguinte: essa situação, essa realidade em que esta mulher pobre e negra é o alicerce social, cria e toca suas famílias sozinha, ela está contratada, entre aspas, para mais uma geração. Na medida em que 65% das mães solteiras no Brasil são negras, nós vamos continuar tendo essas mães, essas mulheres fortes, essas matriarcas, que são pobres por mais uma geração, na medida em que as meninas mães solteiras são quase todas negras, 65%. Então, é muito importante a gente compreender o protagonismo desta mulher, porque esta mulher carrega o Brasil nas costas. Eu trouxe um último dado aqui para dizer para vocês o seguinte: diante de tudo isso, de todas essas características e dificuldades da sociedade brasileira, este dado é impressionante e ele se mantém estável há anos, há décadas, eu diria. Nada abala a confiança do brasileiro de que amanhã vai ser melhor do que hoje. Então, para 90% dos brasileiros, os valores mais importantes são família e fé. E aqui, o brasileiro não está falando fé religiosa, está falando fé no amanhã, fé de que vai melhorar. O brasileiro acredita que vai melhorar, ele trabalha com a perspectiva de que vai melhorar. O otimismo do brasileiro, ele é inabalável. E isso é muito espontâneo e verdadeiro. Então, nós aqui, no meu olhar como programador de televisão aberta da TV Globo, eu adoto essa mesma postura. Eu também olho a sociedade brasileira com otimismo, e nisso eu reflito um olhar do próprio brasileiro. Nós não abrimos mão da crítica com relação a essa realidade. Nosso olhar para os problemas brasileiros é crítico, mas a gente olha a sociedade brasileira com otimismo. Nós também acreditamos no brasileiro e acreditamos que a situação vai melhorar, pode melhorar sempre pelas mãos dos próprios brasileiros. Então é quase como uma lente para olhar a realidade. E esse dado calibra a nossa curadoria. Nossas histórias, as histórias que nós queremos contar, são histórias que refletem esse otimismo, que enxergam o futuro com otimismo, caminhando junto com os brasileiros nesse olhar. No Distrito Federal, eu recortei esse dado para mostrar, essas características ficam ainda mais marcadas. Se no Brasil 75% dos brasileiros dizem que, em primeiro lugar, a confiança está a família, minha família é quem eu posso confiar, no DF são 84%. Com relação às tradições, aos vínculos familiares,
Se no Brasil 66% declaram que é importante, no DF 78%. A preocupação com a educação dos filhos, o que os filhos estão vendo na internet, que tipo de conteúdo, que tipo de referências os filhos estão tendo nesta casa multigeracional, é uma preocupação para 68% no Brasil, 83% no DF. Então aqui a gente vê o seguinte, olha como a questão de diversidade religiosa tem impacto em outras dimensões sociais, com relação a vínculos familiares, com relação a respeitar as tradições, os costumes, os hábitos daquela família, a preocupação dessa curadoria da família de assuntos e temas que entram na casa por meio das redes sociais, por meio do digital. Então, na medida em que o crescimento das religiões evangélicas se dá no Brasil, a gente vê esses comportamentos se alterando também, mostrando para a gente que estamos diante de uma transformação social a partir de uma transformação religiosa. Eu vou rodar um vídeo agora para vocês, só posicionando como a gente vê o canal TV Globo hoje. Você é único. Você, sua família, seus amigos formam um grupo único. Milhões e milhões de grupos como o seu formam uma nação única. Comunicação de massa é isso. Falar com todos. Emocionar cada um. Meu Deus do céu! Meu Deus, igual! E isso nunca foi tão importante como em 2020. A epidemia de Covid-19 assume dimensões trágicas no Brasil. A pandemia de coronavírus continua se espalhando pelos continentes. Tudo mudou. Nosso jeito de trabalhar mudou. Tem sido um momento desafiador para todos nós. A gente isolou a central de exibição. Tem 4 pessoas na emissora. Uma emissora que tem 190 funcionários. Nossa, foi um choque. Nossa programação mudou. A gente acabou se reinventando, os 2 programas optativos foram reinventados. Fomos todos desafiados. A gente tem conseguido fazer entregas melhores do que outrora fazíamos. Isso é fruto de uma união muito grande entre todas as áreas. E vamos sair dessa mais fortes. É o nosso novo programa. Esse é o novo normal. A gente tem repercutido aqui no Jornal do Almoço. O secretário da Casa Civil. Prancha, então, preparada. Porque atuamos juntos. Porque somos uma rede. Somos uma rede quando temos todos os sotaques na nossa voz. Estou achando muito, mas essa grade potiguar. Somos uma rede, porque somos múltiplos e ao mesmo tempo únicos. Uma emissora para cada brasileiro, para cada baiano. Está começando mais Conexão Bahia. Gaúcho. Misto. E este é o nosso negócio. 120 emissoras, 24 horas no ar. 21 com conteúdo próprio, 13 horas ao vivo, 150 programas de TV por semana, 350 comerciais por dia e essa história de amor com o Brasil. 1,5 milhão de votos em uma noite no BBB. Nunca se viu tantos votos num programa de televisão. 123 milhões de pessoas num único jogo de futebol. O Flamengo conquista a América! 42 milhões de pessoas, toda noite, no Jornal Nacional. Às 6h30, no Acre. Às 7h30, em Mato Grosso. Às 8h30, em Sergipe. E às 9h30, em Fernando de Noronha. É o Jornal Nacional do Brasil. 53 anos, líder de audiência. Somos a rede. Somos a Globo. Somos a Rede Globo. Obrigado a vocês pelo tempo. Foi um prazer. André, obrigada, Mauri. É impressionante o alcance da Rede Globo aí por tantos anos e a sintonia que ela tem com os brasileiros. Esse evento, um evento desse tamanho, não é fácil e não acontece da noite para o dia. Foram meses de planejamento, de trabalho, conversas intermináveis, noites em claro e muita dedicação. Por isso, todo o meu amor e admiração para os nossos incansáveis diretores.
Ana Paula Pedrosa, Renata Sanches, Delfina Dornas, Renata Barrinoevo, Nelson Vilalva, Eliane Nascente, Flávia Freire, Lucas Mansur, Carla Maestrali, Cláudia Lassance, João Pedro Costa e Ulisses. E aqui também vai uma salva de palmas especial para a incansável Tássia da Table, para a Roseli e para toda a equipe que fez isso acontecer, para a nossa diretora Camila, para as pessoas do estúdio. Muito, muito, muito obrigada. E, Rafa, você foi perfeita, brilhante. Obrigada. Obrigada pela confiança, foi um grande prazer participar. E parabéns ao GAN, porque trazer um conteúdo tão rico assim, ainda de forma gratuita, com certeza vai ficar para a história. Com certeza é o primeiro de muitos. Parabéns. Será mesmo. Obrigada. Um evento com o objetivo do Summit não se faz sozinho. Por isso, eu reforço os meus agradecimentos aos nossos super patrocinadores, Globo, Mídia Plus, Table, Trilha, OOTB, Tabula, Metrópolis e Pinap. E nossos parceiros, que acreditam na força inspiradora do GAN para seguir. Um evento com tema inspiração para os novos tempos não acontece sem a presença de profissionais incríveis que, de maneira muito gentil, estiveram aqui com a gente. Muito obrigada a todos. Obrigada também ao GAN São Paulo por toda a torcida, ajuda e parceria. E, por fim, o nosso enorme agradecimento ao mercado. A receptividade dos nossos colegas ao GAN e ao Summit foi incrível desde o início. O nosso trabalho hoje só começou. Vamos fazer juntos, vamos promover discussões importantes, vamos fazer mais e nos inspirar mais. Venham aqui, por favor, os nossos super diretores, meus amigos queridos. Boa noite, obrigada, Boa noite. Fiquem bem, seguros. Obrigada, obrigada, obrigada. Manter o distância.